Após o empate em 2-2 contra o Corinthians, jogando lá na Neoquímica Arena, no Itaquerão, em São Paulo, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva, uma boa entrevista coletiva do treinador do Internacional, revelando uma conversa que teve com um grupo de jogadores sobre a busca pelo título brasileiro, falando sobre a boa partida do Internacional e falando sobre Daniel, que hoje mais uma vez falhou, e muitos torcedores apontam ele como culpado por esse empate e a não vitória do Inter jogando em São Paulo. Eu destaco o que foi dito em relação a esse pacto com o grupo de jogadores e também o que disse o técnico Mano Menezes sobre o goleiro Daniel. Bora então, rapaziada, falar mais do Internacional. Antes disso, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força. Lembrando, sempre uma parceria com a KTO, KTO.com. Corre lá na KTO, não é aplicativo, só site KTO.com. Tem o meu código Lucas Dias que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Essa semana tem muitos jogos, vai lá e aproveita na KTO, tá certo? Bom, pessoal, após o empate contra o Corinthians em 2-2, o empate que colocou o Inter no G4 do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva lá na sala de imprensa da Neoquímica Arena do Itaquerão. E eu até anotei aqui alguns pontos importantes dessa coletiva do técnico Mano Menezes. Ele acredita que o Inter jogou melhor, que o Inter poderia, ele acredita que pelo que o Inter jogou, o Inter poderia ter vencido o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Ele até cita que os 2 gols que o Inter toma, ele usa o termo fáceis demais, que o Inter tomou 2 gols fáceis demais, o Inter poderia de fato ter saído com a vitória, e ele apontou uma evolução do Inter, e que é importante de ser destacado aqui, porque o Mano e ele já tinha usado essa frase em algumas coletivas, e ele falou de novo hoje, lá depois do jogo contra o Corinthians, que sobre o Inter ser propositivo ou não, porque o Inter tomou uma postura depois de fazer o gol com o alemão em que foi mais recuada na primeira etapa e que no segundo tempo o Inter propôs mais o jogo, jogou mais aberto, agrediu, atacou mais o time do Corinthians. E o Mano falou, novamente essa frase como eu tô dizendo, que uma boa equipe sabe fazer de tudo. Um time só é considerado uma boa equipe depois que sabe fazer tudo. Sabe se defender e sabe propor o jogo. Ele disse que o sentimento ficou de meio a meio. Que quando ganha o sentimento é de felicidade, quando perde o sentimento é de tristeza, mas por ser um empate é um sentimento meio a meio, por mais que o Inter tenha jogado melhor. E aí entram agora 2 pontos da coletiva do técnico Mano Menezes, que eu acho que são os mais importantes, tá? O primeiro sobre o Daniel. Ele foi questionado pelo Jason Lisboa, repórter da Rádio Guaíba que lá estava, sobre a situação do Daniel, que falhou no segundo gol, o gol do Yuri Alberto, lei do ex, acabou imperando lá na Arena Corinthians. Mas o Jason questionou sobre o Daniel mais uma vez ter falhado. Ele disse, mano, que a posição é ingrata por si só, de goleiro, que é algo que acontece, é do jogo, é do futebol. E ele ainda disse que a bola quicou um pouco antes na finalização do Roger Guedes, e aí o Daniel acabou dando rebote. Inclusive eu coloco aqui a imagem do gol do Yuri Alberto. Eu achei uma falha, a bola até pra fora ia, uma falha clamorosa do Daniel que sim impactou no resultado da partida, ainda mais no jogo que o Inter estava fazendo. Ele também disse que faz parte e que não dá para querer destruir o profissional por conta de uma falha. Foi o que disse o Mano sobre essa situação envolvendo o goleiro Daniel, que falhou no segundo gol do Corinthians. O torcedor do Inter pede o Kehler, pede a contratação de um goleiro mais experiente. É uma movimentação que, confesso, eu não ouvi de bastidores isso, mas que pode acontecer futuramente. A gente analisa as cenas dos próximos capítulos. O Inter já reformulou bastante o elenco, tem o Kehler aí na reserva. Pode ser uma possibilidade o Inter contratar um goleiro mais experiente na próxima temporada. Vamos ver, mas para essa reta final de ano não. Vai seguir com os 3, com o Daniel, com o Kehler, com o Emerson Júnior, com o Antony, que foi campeão no Sub-20 no último sábado. Então é o que o Inter tem em casa hoje. E aí, o último ponto que eu queria destacar da coletiva do Mano é a conversa que ele teve com um grupo de jogadores. Ele citou que depois do jogo contra o Avaí, 1-0 no sufoco, gol do Pedro Henrique no último lance da partida de pênalti lá na ressacada em Santa Catarina, que ele conversou com um grupo de jogadores sobre possibilidade de título, sobre se mobilizar, claro, para buscar o título, mas que ainda assim ele vê uma constante evolução no time dirigido por ele. Ele até cita que o Inter diziam que o Inter tinha uma síndrome de Robin Hood, né? Aquele que ganha dos grandes e entrega para os mais fracos, perde para os mais fracos, perde pontos
para os mais fracos e ganha dos maiores. Ele até citou em tom de brincadeira essa questão da síndrome de Robin Hood, mas que quando os times que estão lá em cima acabam empatando ou perdendo, o Inter também perde e empata. Quando lá em cima ganham, o Inter também ganha. Que é algo constante, mas que ele sim e revelou essa conversa com o grupo de jogadores sobre uma possibilidade de título brasileiro. Hoje o Inter está no G4, está a 8 pontos do líder Palmeiras, tem 2 rodadas consecutivas jogando em casa. O Inter tem o Cuiabá no próximo sábado no Beira-Rio e depois tem o Bragantino também jogando no Beira-Rio. Depois vai para uma partida fora e outra em casa, então uma sequência de 4 jogos, 3 deles em casa. E sim, o Inter tem possibilidade de ser um postulante ao título, ainda mais que tem o Palmeiras em Libertadores, tem o Flamengo em Libertadores, as equipes que estão na frente do Inter hoje estão disputando outros campeonatos, o próprio Corinthians tem clássico na próxima rodada, então sim, é uma possibilidade. O Mano revelou essa conversa com o grupo de jogadores sobre a possibilidade de um título brasileiro, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família, que a gente vai trazer aí mais vídeos sempre do Internacional por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.